informações importantíssimas para você gerenciar suas finanças e conseguir se aposentar mesmo sendo um autônomo. E mais, uma dica revelada para vocês, isso mesmo, como controlar suas finanças. Eu vou explicar aqui quanto importante isso é na nossa vida profissional e pessoal. Outro ponto importante é como se aposentar mesmo sendo um autônomo. Eu sei que é um pouco complicado nessa vida de autônomo de vocês, assim como a minha, porém eu tenho um método para você seguir para se aposentar como autônomo com tranquilidade. Então, antes de a gente seguir com a palestra, eu quero falar para vocês que tem um download grátis. Assim que terminar este vídeo, vai aparecer um botão aqui no lado para que você faça o download de uma ferramenta que eu preparei para vocês. Essa ferramenta é uma ferramenta que vai ajudar a gerenciar o controle financeiro de vocês. Mais para frente eu vou falar um pouquinho e vocês vão ver que isso vai ajudar e muito no seu controle dia a dia. Então vamos lá, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Leandro Sierra, eu tenho 33 anos, sou engenheiro eletricista, tenho formação do MBA da FGV em Gestão de Projetos, também atuo como coach de carreira, coach financeiro, palestrante de alguns congressos e estou aqui hoje com uma parceria fenomenal com a revista do fisioterapeuta do Brasil, a Fisio Brasil. É, isso mesmo, eu resolvi fazer essa parceria com eles para trazer esse conteúdo relevante para todos vocês. Então aqui eu vou revelar dicas sensacionais para que vocês controlem os seus gastos e invistam o dinheiro corretamente. Isso vai proporcionar para vocês a independência financeira, a aposentadoria tão sonhada que a gente precisa lá na frente. Então vem comigo! Antes da gente começar a palestra, eu gosto de citar uma frase do Albert Einstein que é muito interessante. E ele fala o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja, pessoal, se hoje você tem um resultado que não lhe agrada, não adianta a gente fazer a mesma coisa. Precisamos mudar em alguma coisa. Então, pessoal, eu estou aqui hoje propondo para vocês algo diferente, algo para que vocês possam pensar um pouquinho fora da caixa. Então, vem comigo. Agora, antes da gente seguir, eu queria perguntar para vocês. Vocês sabem o que a gente tem em comum? Eu como um engenheiro e você como um fisioterapeuta ou um profissional de educação financeira? Pode parecer que nada, né? Mas eu vou falar alguns pontos que a gente tem em comum. Então vamos lá. O primeiro ponto, o trabalho como autônomo, pessoal. O engenheiro hoje cada vez mais está trabalhando como autônomo nessa área da engenharia. E assim como vocês, fisioterapeutas e profissionais de educação financeira. Isso tira a nossa garantia e estabilidade profissional. A gente não tem o FGTS, não tem essa reserva, que seria um fundo aí que, se a empresa demitisse a gente, teria 40% adicional, 50% e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente tem que ir atrás dos clientes e gerenciar todos eles sozinhos. Eu sei que para alguns de vocês que já atuam na área, é um pouco complicado a gente conseguir lidar com tantos clientes, ir atrás de mais clientes e sempre ficar com aquela preocupação de que um cliente está terminando o serviço e não vai mais te contratar e ter que ir atrás de novos clientes. Então pode ser um pouquinho complicado isso e isso também acontece na área da engenharia. O terceiro ponto é a concorrência desleal do mercado. É isso mesmo, pessoal. Na engenharia tem muito disso também. O que a gente mais vê são empresas aí ofertando os trabalhos por preços cada vez mais baixos. E aí isso daí fica uma concorrência desleal. E acredito que na área de vocês acontece a mesma coisa. E o outro é a falta do planejamento financeiro. É isso mesmo. Mesmo a gente como engenheiro que calculou muita coisa durante a faculdade, tem uma certa restrição na hora de fazer o orçamento familiar, controlar os gastos, os ganhos e assim por diante. E acredito que isso também deve ser um ponto que a gente tem em comum com vocês. Então vamos lá, vou falar do primeiro conceito aqui para vocês, pessoal, entendendo finanças. A primeira coisa eu quero explicar para vocês o que são juros compostos e o que ele pode nos ajudar nessa nossa árdua tarefa de gerenciar nosso dinheiro e planejar a aposentadoria. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de juros compostos, esses juros quer dizer que os juros que a gente ganhou esse mês de um investimento, ele vai fazer parte do montante para ter os juros no mês que vem. Por exemplo, se a gente investiu R$1.000 esse mês e ganhou R$10 de juros, nosso saldo é de 1.010. No próximo mês, os nossos juros vai ser sobre 1.010, ou seja, mês a mês, esses juros vai aumentando exponencialmente. E eu vou mostrar uma simulação para vocês ficar mais claro isso.
O próprio juros faz o montante crescer, vira uma bola de neve. Isso é extremamente importante para os nossos investimentos. Aqui eu coloquei a fórmula dos juros compostos só para uma curiosidade para vocês, caso vocês queiram calcular, mas não vamos entrar muito no detalhe da fórmula. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo da simulação que eu fiz. Então, pessoal, aqui tem um exemplo real dos juros compostos nos investimentos. A primeira coluna é a coluna de quanto você teria de montante inicial para investir hoje. O prazo eu coloquei 240, que significam meses, isso quer dizer 20 anos. E aí eu tenho três colunas referente à rentabilidade líquida, ou seja, rentabilidade de 0,4% ao mês, rentabilidade de 0,8% e rentabilidade de 1,2%. Agora notem a grande diferença que tem em cada uma delas no longo prazo. Ou seja, pessoal, quem investiu 10 mil reais hoje, daqui 20 anos, se tivesse num investimento que pagava 0,4% ao mês, teria 26 mil reais. Agora, se essa mesma pessoa tivesse investido num investimento que o rendimento fosse de 0,8%, ela já teria 67 mil reais. E, no melhor dos casos, se o investimento pagasse 1,2% ao mês, a pessoa teria 175 mil reais, pessoal. É muita diferença isso. E olha com os montantes maiores, vamos para 50 mil. Com 50 mil, você investindo a 0,4% ao mês, que a gente pode até comparar com uma poupança, que hoje é um péssimo investimento, olha só com rendimento de 1,2% ao mês. Essa pessoa que investiu 50 mil hoje, daqui 20 anos teria o equivalente a 875 mil reais. É uma diferença exorbitante. E olha aqui, pessoal, comparando o percentual, 0,4% ao mês de diferença pode parecer muito pouco para você e você nem ligar, mas em 20 anos isso equivale a 250% ao mês. E 0,8 significa 672% ao mês. É muita diferença. A gente não pode deixar essa diferença para o banco lucrar. Nós temos que fazer alguma coisa diferente. E eu estou aqui para abrir a sua cabeça para esse tipo de investimento. Vamos lá, agora falar um pouquinho de acúmulo de capital, investimentos mensais. E aqui eu vou mostrar para vocês uma outra simulação onde eu considerei a fórmula dos juros compostos no Excel, não considerei o valor da inflação para simplificar, considerei um rendimento médio de 0,8% ao mês e vou te mostrar os resultados para 10, 15, 20, 25 e 30 anos. Então vamos lá, primeira simulação, onde a pessoa investe R$ 500 por mês, com a taxa de juros de 0,8% ao mês, e vamos simular que essa pessoa já tinha 10 mil para começar os investimentos. E aqui a gente tem a tabelinha com os resultados. E aqui eu vou mostrar o gráfico para ficar mais claro. Esse gráfico mostra o quanto você teria de montante no decorrer dos anos. Então, a pessoa que investiu R$ 500 por mês teria, por exemplo, em 20 anos, um montante equivalente a 428 mil reais. E em 30 anos, um montante de mais de 1.200.000 reais. Agora, olha esse outro gráfico que interessante. Seria o rendimento mensal que essa pessoa teria de investimentos, que a gente pode considerar como uma aposentadoria, ou seja, vai ser uma renda passiva que você vai ter mês a mês. Então, pessoal, lá, em 30 anos, você pode considerar que teria uma renda mensal de aproximadamente R$ 9.700. É uma bela de uma aposentadoria, não é? Muito bom. Vamos ver agora uma outra simulação agora com R$ 1.000 por mês, com um investimento inicial de 15 mil. Aqui estão os valores, vamos ver os gráficos. A pessoa que investiu R$ 1.000 por mês em 20 anos teria por volta de 822 mil reais. E em 30 anos, mais de 2.300.000 reais. Agora, olha o rendimento mensal. Também aí, ó, com 20 anos já teria R$ 6.500 reais por mês. E com 30 anos, aproximadamente R$ 18.700 reais. É uma bela de uma aposentadoria, pessoal. E eu quero te ensinar um pouquinho mais sobre como atingir esses resultados. Agora eu vou te mostrar uma tabela de resumo, onde eu mostrei 20, 30 anos e também com simulações um pouco maiores de R$ 1.500 e R$ 2.000 por mês. Como vocês podem ver, nas duas últimas colunas, o acumulado e a renda mensal que a gente pode ter é enorme. E esse longo prazo é uma aposentadoria. Seria como uma previdência privada de banco, que eu vou falar mais para frente, que essa previdência que o banco te dá é uma furada. Não vale a pena. E eu vou te falar onde investir corretamente o seu dinheiro. Então, pessoal, olha a última linha, por exemplo. Em 30 anos,
A pessoa que investiu R$ 2.000 por mês vai ter um montante de mais de 4,5 milhões de reais. E isso equivale a uma renda mensal passiva, ou seja, a renda vai continuar gerando todos os meses, seu montante não vai cair, de aproximadamente R$ 36.000. Quem não gostaria de se aposentar lá com seus 50, 55 anos e ter esse montante aí, essa renda mensal de R$ 36.000? É uma bela de uma aposentadoria, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos aqui explicar agora o conceito da aposentadoria para vocês autônomos, assim como eu, que tem que prestar muita atenção para que lá na frente você não fique pensionista do INSS. A gente não pode depender do INSS. Muitas vezes, assim como eu, a gente acaba pagando o mínimo ou talvez nem pague o INSS, porque é um dinheiro que a gente está dando para o governo e esse dinheiro a gente sabe que não é valorizado. Lá na frente a gente vai receber uma aposentadoria muito pequena e a gente também não pode contar muito com o INSS. Talvez lá na frente ele esteja falido, ou seja, temos que cortar da nossa lista que a gente vai depender do INSS. Se você pagou e lá na frente receber, tudo bem, vai ser uma renda adicional, mas essa não pode ser a sua renda principal. Outro ponto super importante, pessoal, a gente tem que viver em padrões razoáveis. A gente não pode ficar vivendo em padrões acima do que a gente pode, ficar ostentando carro novo, casa nova, ou um celular, um smartphone de última geração e estar atolados em dívidas. Isso não pode acontecer. A gente tem que fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente. A gente tem que investir ele corretamente, investir em investimentos que paguem bons resultados para a gente. E a gente tem que ter um investimento suficiente aplicado para que isso vire a renda mensal da aposentadoria. Foi igual a simulação que eu fiz anteriormente. Você tem que ter um montante superior lá na frente que vai te gerar uma renda mensal passiva por anos e anos. E isso você ainda pode deixar de herança para sua família. Então vamos ver aqui mais pontos importantíssimos para vocês. Precisa controlar os gastos, pessoal. Cada centavo que entra e cada centavo que sai, você precisa controlar. Você precisa saber para onde o seu dinheiro está indo. E é por isso que eu vou deixar para você fazer o download da planilha de controles. Isso vai te ajudar muito a ver para onde o dinheiro está indo. Temos que tentar economizar o máximo possível, principalmente no início da carreira, pois quanto antes a gente começa a investir, maior vai ser o montante lá na frente para a gente recolher. Viva num padrão abaixo do que você possa. Falei anteriormente, pessoal, não adianta a gente querer viver num padrão super top se a gente está ficando endividado, não sobra dinheiro para investir, pessoal. Vamos viver um pouquinho abaixo do que a gente ganha, vamos deixar sobrar um pouquinho de dinheiro, porque esse dinheiro vai ser a nossa aposentadoria lá na frente. É super importante isso. Invista em conhecimento de educação financeira, pessoal. É extremamente importante isso, porque, como vocês viram no gráfico que eu mostrei lá, se você deixar seu dinheiro na poupança, você vai ter um montante muito menor do que você teria se investisse num investimento bom que eu vou citar mais para frente. É imprescindível que você invista na sua educação financeira, invista em livros sobre isso, invista em cursos, ou seja, pessoal, vocês precisam aprender educação financeira para conseguir uma aposentadoria tranquila lá na frente. Não podemos depender do INSS. Evitar dívidas e financiamentos é primordial, porque em dívidas e financiamentos pagamos um juros enorme. E aí o banco, o cartão de crédito, ou seja, todo mundo acaba tomando todo o nosso dinheiro que poderia ser investido e tendo lucro para a gente. O último ponto, cartão de crédito, pessoal. Se você é uma pessoa que sabe usar o cartão de crédito, ou seja, compra as coisas, paga em dia toda a fatura, tudo bem, pode usar isso, se converte em milhas, que a gente pode trocar por outras coisas depois. Mas se você é uma pessoa que não consegue pagar em dia seu cartão de crédito, recomendo fortemente que você pare agora de usar o cartão de crédito. Pague a dívida e cancele o cartão de crédito. Então, pessoal, defina um valor mensal razoável que você possa viver na sua vida tranquila na aposentadoria. Estipule um valor. Quanto que você gostaria de ter? Isso mesmo, 5 mil, 3 mil, 10 mil, quanto que é esse montante que você acha que você conseguiria viver bem em uma aposentadoria? Defina quanto você quer poupar todo mês, R$ 100, 200, ou seja, pode iniciar com uma quantia pequena e ir aumentando conforme o tempo, mas você precisa definir e traçar um plano para conseguir poupar todo mês e investir aquele investimento. Agora, não é para investir em caderneta de poupança, hein, pessoal?
Vamos lá, reduza seus gastos com supérfluos. Isso, pessoal. Se você começar hoje a preencher a planilha de controle que eu vou te dar agora no final da palestra, você vai ver que gasta muito dinheiro com supérfluo e parte desse dinheiro você poderia facilmente investir num bom investimento como o Tesouro Direto. Encontre novas fontes de renda. Eu sei que para nós autônomos é um pouco complicado achar uma nova fonte de renda. Isso acaba significando mais clientes e a gente precisa ir atrás de mais clientes realmente. Agora aqui, pessoal, vou fazer uma simulação de como a gente pode estabelecer uma meta. Por exemplo, se eu quero uma renda mensal de R$ 5.000 na minha aposentadoria, quanto que eu tenho que ter de montante lá na frente para me dar esses R$ 5.000? Aqui eu vou simular que uma aplicação de renda fixa de baixo risco vai me pagar 0,9% ao mês. Então a gente faz a conta de trás para frente e chega no valor que a gente precisaria de R$ 555 mil. Aqui está a tabela onde a gente mostra isso. Ou seja, se eu quero R$ 5.000 e o meu investimento paga 0,9, eu preciso de R$ 555 mil. Agora, se ele pagar 1,10, que é um investimento melhor, eu precisaria de R$ 100.000 a menos. É isso mesmo, pessoal, R$ 100.000 é muito dinheiro. Agora, olha, se for 0,8%, eu precisaria de R$ 625 mil. Então, pessoal, esse 0,1, 0,2, 0,3% que tem de diferença pode parecer muito pouco para a gente nesse primeiro momento, mas é esse percentual pequeno que faz toda a diferença no longo prazo. E a gente precisa ir atrás desse percentual e ter ele para a gente. Não podemos deixar isso para os bancos. E veja aqui as outras simulações. Se você quer 7.000, 10.000 ou 15.000 reais, veja quanto você precisa acumular no decorrer dos anos para ter essa renda. Ou seja, pessoal, eu estou falando aqui de uma coisa que não é impossível. Os anos vão passar de qualquer forma. E é muito melhor que você comece a investir hoje em educação financeira e comece a investir em bons investimentos para que lá na frente você possa colher os frutos. Então aqui, pessoal, o quarto passo, conheça o Tesouro Direto, que é a aplicação mais segura do país e que eu quero compartilhar aqui para vocês. Então, primeira coisa, pessoal, fuja da caderneta de poupança, fuja da previdência privada. É isso mesmo, pessoal. Esses dois investimentos são péssimos e são os investimentos que mais os bancos te oferecem. Você sabia que nos últimos 5 anos a poupança não pagou nem 1% acima da inflação? É isso mesmo, pessoal. Se você tem seu dinheiro na poupança nos últimos 5 anos, você não ganhou nem 1% acima da inflação. E nesses últimos meses, o ano passado, a gente até está perdendo da inflação, ou seja, o nosso dinheiro está desvalorizando. Isso aí é muito ruim para a gente, pessoal. Os bancos ficam com todo o lucro daquelas famosas previdências privadas, os PGBLs e os VGBLs. Por quê? Porque eles cobram uma taxa de administração muito alta e a taxa de aporte. Isso acaba comendo todo o nosso lucro e a gente fica vislumbrado com aqueles números que eles mostram para a gente lá na hora da simulação. Também é uma furada. Vocês têm que sair fora disso. Você sabe que parte dos investimentos que o banco pega do seu dinheiro, eles investem no Tesouro Direto, ganham uma rentabilidade maior e acabam te pagando uma rentabilidade menor? É isso mesmo, pessoal. A gente não pode deixar o banco atravessar os nossos investimentos. Por que a gente mesmo não investe direto no Tesouro Direto e ganha um percentual maior? E é isso que eu estou propondo para vocês. Nos últimos 5 anos, o Tesouro Direto pagou 4 a 5% acima da inflação. Isso aí quer dizer 4 ou 5 vezes mais do que a poupança. É isso mesmo, pessoal. É muito dinheiro que a gente está deixando para o banco. Então aqui fala um pouquinho sobre o Tesouro Direto, que é a aplicação mais segura do país. O seu banco não te explica sobre esse investimento porque ele não quer que você invista direto no Tesouro Direto. Ele quer que você invista nas aplicações que ele possui para que ele possa lucrar com o seu dinheiro. Isso mesmo. E o retorno é de 2 a 3 vezes a mais do que a poupança. Eu mostrei atrás aí, chega a 4 a 5 vezes mais do que a poupança. Atualmente, o Tesouro Direto está pagando 13% ao ano, enquanto que a poupança está na faixa de 6%. É uma diferença enorme, pessoal. É um investimento totalmente seguro e de renda fixa. Não fique com medo falando, o Brasil está quebrando, isso e aquilo. Isso aí não tem nada a ver com o Tesouro Direto, pessoal. O investimento ele tem uma liquidez diária, ou seja, o governo acabou de mudar as regras e hoje você pode comprar e vender todos os dias da semana.
É isso mesmo, pessoal. Se você precisa do dinheiro amanhã, você pode solicitar o resgate e ter o dinheiro amanhã na sua conta. E é super simples de começar a investir. É um sistema totalmente online, totalmente seguro, que você pode investir da sua casa e não vai levar mais do que 5 minutos para você começar a investir no Tesouro Direto. É bem simples mesmo, pessoal. E aqui, pessoal, mais informações, caso você tenha interesse em investir no Tesouro Direto e saber como ele funciona na prática, acesse o meu site www.investirnotesourodireto.com. Lá você vai encontrar bastante informação sobre como investir e um passo a passo em videoaulas sobre como investir do zero até a sua primeira compra. E aqui, pessoal, deixei para o final um plano de ação para vocês. É isso aí, um plano de ação. Vamos lá então. Primeira coisa, inicie hoje. Você precisa controlar hoje mesmo os seus gastos e começar a planejar a sua aposentadoria. Então, primeira coisa, faça o download da planilha de controle que está aqui do lado. É só clicar no botão e você vai fazer o download da planilha. Você precisa deixar o seu e-mail para que eu possa te enviar a planilha via e-mail. E logo depois você faz o download dela no e-mail e pronto. Você já começa a controlar os seus gastos hoje mesmo. Inicie preenchendo todos os orçamentos que você ganha e tudo que você gasta, até mesmo o cafezinho da padaria. Terceira coisa, trace a sua meta. É extremamente importante que você estabeleça seus objetivos financeiros e planeje a sua aposentadoria, assim como eu dei o exemplo aqui no vídeo. 4. Invista em sua educação financeira. Isso é extremamente importante, pessoal. Como eu mostrei aqui na simulação, faz toda a diferença um percentual a mais ou a menos que você vai ganhar nos investimentos. Então, pessoal, começa hoje mesmo a estudar sobre o Tesouro Direto e conheça o meu projeto de Tesouro Direto no site www.investirnotesourodireto.com. Então, pessoal, fica aqui a planilha para vocês fazerem download. É só colocar o e-mail e você vai receber o link para fazer download no e-mail. E depois você vai ser redirecionado para uma página com um vídeo extra para que você possa assistir sobre o Tesouro Direto. É um vídeo revelador que vai mostrar as mentiras que os bancos lhe contam para que você não consiga o sucesso financeiro que você merece. Vale bastante a pena você conhecer. Então, pessoal, termino aqui. Agradeço imensamente a todos vocês. Agradeço a parceria que a gente fez com a Físio Brasil, pois é através deles que eu posso me comunicar com vocês e deixar aqui um pouquinho do meu conhecimento para que vocês possam alcançar seus objetivos financeiros e conquistar a nossa sonhada independência financeira. Ficam aqui todos os meus contatos. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar e-mail leandrosierra@investirnotesourodireto.com e conheça o meu site também, investirnotesourodireto.com. Lá eu tenho um treinamento passo a passo sobre como você pode começar a investir hoje mesmo no Tesouro Direto. Bem simples, prático, seguro, através de videoaulas totalmente didáticas e direto ao ponto. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais.